Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que antes o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Aleluia. Meus queridos, desde o princípio, como já foi pregado aqui, lá no Éden, o homem caiu, e com ele toda a humanidade foi sucumbida ao pecado. Mas assim também como está escrito em Romanos capítulo 5, versos 12 em diante, que ali quando o Adão, o primeiro homem, caiu no Éden, e com ele trouxe consigo também o pecado e a morte, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o segundo Adão, o homem perfeito, o Filho de Deus, veio a este mundo para resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas quando nós olhamos para esse texto, meus queridos, aqui o profeta Ezequiel está transmitindo da parte de Deus a mensagem para toda a humanidade que permanece até o dia de hoje. Desde o princípio, quando o homem caiu, muitos e muitos pregadores, muitos e muitos homens de Deus foram levantados em várias gerações, assim como nós sabemos que existiu Noé, o pregador da justiça, que durante 120 anos estava construindo uma arca e anunciando que o dilúvio de Deus viria sobre toda a face da terra. Mas aquela geração que estava corrompida, aquela geração que não dava crédito à voz daquele homem que escarneciam de Noé, um dia, de fato, tiveram aquilo que estava reservado para todos. O juízo de Deus veio sobre toda a face da terra, através do dilúvio, e todos foram sucumbidos debaixo das águas do dilúvio. E a palavra de Deus foi ali manifestada através do seu juízo. Mas o Senhor, assim como através do seu pregador Noé, ele também levantou muitos e muitos homens de Deus, levantou sacerdotes, levantou homens, profetas, juízes, apóstolos, e veio o Filho de Deus anunciando aquilo que está acontecendo no dia de hoje, nesses últimos dias que nós temos visto, nesta geração que se faz presente neste século atual, pessoas que não estão dando crédito à voz do Senhor, que estão rejeitando aquilo que o Senhor já havia manifestado desde o princípio, que um dia o seu juízo será manifestado sobre toda a face da terra. Mas o Senhor diz aqui claramente na sua palavra que Ele não tem prazer na morte da sua criação, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer daquele que rejeita a sua palavra, daquele que rejeita a verdade de Deus, porque infelizmente muitos estão sendo enganados, estão sendo iludidos, acham que essa falsa liberdade, que essa ilusão e que tudo quanto estão vivendo aqui nesta terra, que tudo isso de fato é o que devem viver. Meus queridos, não se iludam. Satanás, ele é o enganador. Eu já trabalhei para Satanás, meus queridos. Eu tenho respaldo para dizer aqui para todos, porque está no céu tudo que está sendo ligado aqui hoje na terra. Há 13 anos atrás, eu era um roqueiro satanista, convicto. Eu fiz pactos, eu andava no cemitério de São Luís, eu blasfemava contra Deus. Mas eu entendi, depois de 9 anos, que existia uma mulher de joelhos, orando e intercedendo pela minha vida. E eu fui alcançado pela graça de Deus, por esta mensagem, pela mensagem do Evangelho da graça de Deus. Eu entendi, meus queridos, assim como eu também estava no caminho de morte e andava errante, fazendo as coisas que me agradavam e desagradando ao meu Criador. E havia uma sentença contra a minha vida. Mas o Senhor fechou aquela sepultura que estava decretada para mim. Porque eu entendi através dessa mensagem do Evangelho, assim como o profeta Ezequiel e tantos outros profetas que foram levantados pelo Senhor Deus, anunciando do seu juízo vindouro que estava por vir. E quantas vezes, meus queridos, pessoas estão sendo enganadas. Satanás, ele te promete a liberdade para depois te aprisionar.
Ele é um usurpador, um impostor, um enganador. E aquele que outrora estava a serviço de Satanás, hoje eu glorifico ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje eu estou a serviço do Rei Jesus. Quantas promessas do Senhor foram manifestadas através das suas escrituras. Os cumprimentos proféticos estão diante de toda a humanidade. Nós estamos evidenciando situações, meus queridos, em que neste século presente, aqui no mundo ocidente, na América Latina, muitos estão rejeitando a mensagem da cruz. Mas eu quero compartilhar com meus amados irmãos aqui da igreja presente. Eu fiquei muito feliz esses dias, inclusive ontem eu estava pregando também com os irmãos, que está havendo um grande mover do Espírito Santo de Deus nos países do Oriente. E lá, aquelas pessoas que outrora estavam no regime teocrático, sendo oprimidas por ditadores, muitos estão sendo alcançados também pela esta mensagem do Evangelho, e entenderam que através do poder de Deus, daquilo que foi pregado há mais de 4.000 anos atrás, e que se faz presente no dia de hoje, essas pessoas entenderam que a mensagem de amor, de perdão e esperança, e salvação e vida eterna, através do Filho de Deus, está sendo proclamada. Glória a Deus. E milhares de muçulmanos estão se rendendo ao cristianismo, igreja. Glória a Deus. Muitas pessoas, meus queridos, que vivem naqueles países, principalmente no Irã, estão sendo alcançados pelo poder do Evangelho. Enquanto que aqui muitos estão rejeitando, o Senhor está fazendo o seu mover com o seu grande poder sobrenatural naqueles países do Oriente. Mas ainda há tempo, meus queridos, ainda dá tempo para você, meu amado amigo, minha amada amiga. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A porta da graça já se fechou para muitos, e um dia ela se fechará também. O Senhor Jesus Cristo está dando tempo para todos se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. Essa mensagem está sendo proclamada nos 193 países que existem no mundo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo está dando oportunidade para muitos, muitos estão deixando para depois e banalizando a salvação e vida eterna e o que está por vir no futuro, na eternidade. Você tem a convicção para onde irá a tua alma? Se hoje o Senhor chamar a tua senha, para onde irá a tua alma, meu amigo? Infelizmente muitos pensam que tem um controle de tudo, mas a Bíblia nos fala claramente em Eclesiastes capítulo 8, verso 8, que não há um homem sequer que tenha domínio sobre o Espírito, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. O Senhor é longânimo, Ele não quer que nenhum se percam. Está escrito aqui também em Atos capítulo 17, no verso 31, e em 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 também, nesse mesmo contexto. Mas Ele quer que antes todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele também não tem o culpado por inocente, mas Ele também perdoa os tempos de ignorância do homem aqui na terra, mas ordena hoje, em todos os lugares, que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é esta, que Satanás tem desvirtuado, que Satanás tem cegado, que Satanás tem agido nas mentes, que Satanás tem vindo com as propostas e muitos têm aceito. Mas o Senhor, meu querido, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, minha querida, meu amigo, minha amiga, que Ele marcou um encontro com você nesta noite. Meus queridos, este que vos fala, como agora há pouco eu citei um pouco do meu testemunho. Eu vivi durante 35 anos da minha vida aprisionado por Satanás, numa prisão sem muros, vivendo com meus olhos obscurecidos nas trevas, com uma cegueira espiritual, vivendo no alcoolismo, vivendo no rock satânico. Era um roqueiro satanista, vivia no adultério, na prostituição,
Mas o Senhor Jesus Cristo tinha um plano salvífico na minha vida e na minha família. Já foi manifestado aqui, meus irmãos, aquilo que foram falados através das mensagens pelos nossos amados. E o Senhor hoje está te chamando. Ele marcou um encontro com você, meu querido, minha querida. Quantas vezes você se frustrou, quantas vezes você se decepcionou, depois de uma vida de tantas promiscuidades, de bebedeiras, de tantas situações que você já vivenciou. Quantas portas você bateu e foram fechadas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele é a esperança dos desesperançados. Jesus Cristo de Nazaré não decepciona nenhum de nós. Pessoas aí fora, meus queridos, assim como Augusto Cury, que é um homem intelectual, um homem que tem grande conhecimento, filósofo, que outrora estava também criticando os evangélicos, que outrora criticava também o cristianismo. Era um homem que ele muitas vezes zombou de Deus. Um dia este homem, ele começou a ler as Escrituras. Ele quis ali de fato tentar de alguma forma confrontar e dizer que tudo isto que aqui está escrito que era inerrante. Mas um dia ele foi confrontado pela sua própria consciência, e diante de tudo quanto aquele homem viu nas Escrituras, ele se converteu ao cristianismo. E quantos também têm se convertido, porque de fato tem dado lugar, tem dado acesso para que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra na sua vida. Assim diz o Senhor para você: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está te convidando nesta noite, meu amado amigo, minha amada amiga. Faça uma experiência com o Senhor. De tantas experiências frustrantes que você já teve na sua vida, de tantas desilusões que você já sofreu, problemas relacionais, problemas com a família, problemas emocionais, pessoas com depressão, pessoas com crise de ansiedade e não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Mas Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. Ele diz na sua palavra que eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todo aquele que nele crer não será confundido, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é necessário, meus queridos, como aqui está no texto, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Arrependimento genuíno, mudança comportamental, metanoia, transformação pelo poder que há no nome de Jesus, através do Espírito da verdade, do Consolador, que convence o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor está te convidando, meu amigo, minha amiga. Quem é o primeiro nesta noite que de fato vai tomar a melhor decisão e fazer a melhor escolha da sua vida? Eu errei muito, pequei muito, tropecei muito, caí muito, mas um dia eu entendi, meus queridos, e abracei este evangelho, e de fato me rendi aos pés do Salvador, me humilhei e clamei pelo socorro, quando eu estava ali no cemitério do Gavião, e disse para o Senhor: Senhor, me tira daqui. E ali o Senhor ouviu meu clamor, queridos. Não importa quão longe você foi e quão profundo você caiu, se houver arrependimento genuíno, meu amigo, faça a prova de Deus. Eu quero neste momento convidar a primeira pessoa que verdadeiramente está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus neste lugar, para que você venha experimentar uma nova vida, para que coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas inefáveis, como está escrito na palavra do Senhor, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus Cristo está te chamando, meu amado. Ele te ama e Ele te chama. O Senhor, Ele é rico em misericórdia, Ele é longânimo, mas como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, há tempo de nascer e há tempo de morrer,
Há um limite estabelecido para cada um dos homens aqui na terra. E como está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, é o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O controle e o domínio de todas as coisas está nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é a primeira pessoa nesta noite? Eu convido você, meu amigo, minha amiga, ou aí mesmo onde você está, se você quiser verdadeiramente experimentar uma vida nova, experimentar o que esses crentes aqui estão pregando, se de fato tudo isto mesmo é verdade, faça a prova de Deus. Mas para isso tem que haver arrependimento genuíno, tem que haver de fato conversão genuína na sua vida. E o Senhor, com certeza, Ele fará coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias no meio da tua vida e no meio da tua família. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Convido agora o nosso amado irmão Zequinha, que é o diretor